Ei, me fala uma coisa, qual a importância da evangelização ou da obra missionária nos nossos dias? Afinal de contas, será que ainda é importante fazermos a obra missionária? Será que é possível ter um reavivamento das missões urbanas e transculturais? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam. A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Aviva a Tua Obra. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem um vídeo novo aqui. Se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário, porque eu leio todos os comentários, e também não esqueça de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá, lição de número 11, que tem como título o avivamento e a missão da igreja. E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 4, do verso 14 até o verso de número 20, que nós vamos falar um pouquinho aqui nessa aula. Hoje nós vamos falar sobre a importância da missão dentro da igreja, ou seja, aquele termo antigo que nós usávamos sobre a obra missionária. Então, é isso que nós vamos abordar. Será que é importante a igreja continuar fazendo a obra missionária? Será que eu preciso ainda como igreja fazer missão, enviar missionários? É essa a ideia que nós vamos abordar. Tópico primeiro, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Então, olha o panorama que nós vamos entrar para nós responder todas essas questões. Vamos lá no período bíblico, no período de Jesus. Jesus morre, os seus discípulos ficam tristes, ficam angustiados, ficam sem perspectiva. Agora é sábado, eles estão escondidos dentro das suas casas, nas reuniões secretas, está aquele embranhamento de discípulos tristes e chorando e se lamentando pela morte do mestre. Agora é domingo de manhã, Maria Madalena, Marcos diz que Maria Madalena tem um encontro pessoal com Cristo, ela fala isso para os discípulos e os discípulos não acreditam. Ou seja, nenhum discípulo acreditou naquilo que Maria Madalena estava falando. Aqui nós estamos no ponto 1, o desânimo dos discípulos. Olha o que diz Marcos, capítulo 16, a partir do verso de número 9. Aqui eu quero extrair uma grande lição para vocês. Capítulo 16, verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus. De quem ela está se referindo? Aos discípulos. E olha a situação que eles se encontravam. Se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora vista por ela, não acreditaram. A primeira lição que eu aprendo, simples, clara e objetiva: a tristeza pode ofuscar o brilho da verdade. Porque o que essa mulher estava carregando era uma verdade. Mas é tão interessante que antes o autor, o evangelista, dá um adendo. O que ele fala? Que esses homens estavam tristes e choravam. Por quê? Pela morte do mestre. Então, olha que interessante, a tristeza, o fato que eles tinham visto Jesus sendo morto, era muito maior do que a crença, do que o que essa mulher trazia. Embora o que essa mulher trazia não era uma novidade, porque o próprio Cristo dissera para os seus discípulos que ele iria ressuscitar. Mas eles não acreditaram quando isso estava acontecendo. Por quê? Porque eles não viram.
o que eles viram foi muito mais forte do que aquilo que eles não viram. Qual é a moral da história? Eles não estavam andando por promessa, eles estavam andando por fatos. Então, olha que interessante, eles viram Cristo morrer. A promessa passa a ser irrelevante. Por quê? Porque eles estavam tristes e choravam. Ou seja, então quando eu ando triste, a tristeza ofusca o brilho da verdade. Ponto 2. A aparição de Jesus aos discípulos. Agora Jesus aparece aos seus discípulos. Jesus aparece para Maria Madalena. Depois o verso 12 diz que Jesus aparece para 2 discípulos que nós vamos aprender lá no Evangelho de Lucas, que é os discípulos que estavam caminhando para a cidade de Emaús. E depois, a partir do verso 14, olha o que diz Marcos no verso 14. Finalmente, ou seja, ele apareceu para várias pessoas. Finalmente, era como se o evangelista dissesse: poxa, agora o Senhor vai se revelar para os seus discípulos. Finalmente apareceu Jesus aos 11. E quando ele aparece aos 11, ele traz uma repreensão, chamando eles de incrédulos. Marcos, quando Cristo aparece para os discípulos, na visão de Marcos, Jesus os repreende. Olha na visão de Lucas, no relato de Lucas, Jesus repreende, mas ele humaniza. Como ele humaniza? Ele chega, os discípulos também não acreditam, ele mostra as suas feridas, eles não acreditam. Jesus diz o seguinte: olha, me dá um pedaço de pão aí, o que vocês têm para comer? Tem pão, tem peixe? Me dá aqui que eu vou comer. Ou seja, porque o evangelista Lucas, ele é o evangelho do humano, onde Cristo se torna humano. Ou seja, é muito próximo do ser humano. É por isso que ele pede algo para comer. Marcos não. Marcos, por ser um homem rápido, um homem que escreve para os romanos, que estão sempre em atividade, ele repreende e já dá uma ordem. Por quê? Porque ele está escrevendo para os romanos. Os romanos têm a ideia de militar, sempre de receber ordem. Repreende e dê ordem. Repreende e dá uma ordem. Lucas é diferente. Repreende e humaniza. É muito interessante isso daí, tá? E Jesus, então, chega, repreende eles. Lucas diz que ele se humaniza. Marcos diz que dá uma missão, dá uma ordem. Qual era essa ordem? Ide e pregai o evangelho. Agora entramos no ponto 3, o avivamento após a ressurreição. Então Jesus dá a ordem, qual? Ide e prega o meu evangelho. A minha pergunta é, será que eu tenho que sair do meu convívio para pregar o evangelho em outro lugar? Será que realmente só cumpre esse mandato quem larga o seu emprego, quem larga a sua faculdade, quem larga a sua casa, para ir para outro canto pregar o evangelho? Essa é uma das formas de interpretar. Mas eu quero dar uma outra interpretação para esse texto. Não é uma ordem imperativa. Jesus talvez estava dizendo uma outra coisa. Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: olha, enquanto... Na verdade, ele queria dizer o seguinte: indo, pregue a minha palavra. Ou seja, enquanto vocês estão caminhando, enquanto vocês se locomovem, enquanto vocês vivem, enquanto vocês trabalham, enquanto vocês estudam, enquanto vocês fazem as atividades da vida, não esqueça de pregar a minha palavra. A ideia aqui é, na atividade da vida, que vocês nunca vão parar. Na atividade da vida, enquanto vocês estão se locomovendo, trabalhando, estudando, comprando, negociando, sempre no gerúndio, fazendo alguma coisa, não esqueça de pregar a minha palavra enquanto vocês vivem, enquanto vão vivendo, vão pregando. É essa uma outra possibilidade de leitura do texto sagrado, e aí todos nós nos encaixamos nesse mandato. Eu não posso ir para outro lugar, mas a ideia é, enquanto você vive, enquanto você está vivendo, prega a palavra. Enquanto eu vivo, eu prego a palavra de Deus. Então, qual é a ideia? A missão foi dada a
todos temos que fazer a obra missionária, que é pregar o evangelho. Tópico segundo, o avivamento na missão da igreja local. Ponto 1, o avivamento nas missões locais. Como que nós vamos fazer missão, Fábio? Existem algumas formas de fazer. Primeiro ponto, a missão local. O que é uma missão local? Vocês estão inseridos em uma igreja. Vocês vão em um templo, num salão, em algum lugar aí na sua cidade, no seu bairro. Você está no bairro X. Qual é a primeira ideia? A sua igreja, a sua comunidade é relevante para esse bairro? As pessoas que moram aí percebem o poder da sua comunidade, da sua igreja local? O que vocês fazem para beneficiar as pessoas que moram no seu bairro? Por exemplo, eu sempre congreguei na igreja Jardim das Palmeiras. Então, olha só, a minha igreja, Assembleia de Deus, ela fica situada na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Embora eu sou americanense, sempre morei em Americana, mas a minha igreja ela fica em Santa Bárbara do Oeste. E ela fica num bairro chamado Jardim das Palmeiras. É por isso que é Igreja Jardim das Palmeiras. Ela está no bairro chamado Jardim das Palmeiras. Depois vocês entram no Google e vejam ela aí, tá? Foi aonde eu me converti. Tudo que aconteceu na minha vida foi justamente nessa igreja que aconteceu. Então, olha que interessante. Ela tem relevância para aquele bairro? Aquele bairro conhece ela como? Apenas a igreja dos crentes? Ou ela existe algum trabalho que beneficia aquela comunidade local? É isso que nós temos que pensar. A igreja local precisa beneficiar a comunidade local. É isso que vocês têm que entender. E é isso que vocês não praticam, têm que começar a praticar. Peça orientação para Deus para o que vocês, igreja local, pode ajudar uma comunidade local. Ponto 2, o avivamento nas missões regionais. Aqui, qual é a ideia? É uma igreja da cidade, por exemplo, de Americana, manda, Americana é estado de São Paulo, onde eu fui nascido e criado. Olha que interessante. A igreja de Americana vai mandar missionários para onde? Para Limeira? Para Limeira, no estado de São Paulo? Vai mandar pessoas lá para o Vale do Jequitinhonha? Não, vamos mandar lá para o Acre, lá para o Amazonas, para os ribeirinhos. Como que vai acontecer isso daí? Presta atenção. Conforme vai passando o tempo, a igreja vai expandindo. E hoje, nós temos praticamente igrejas em todos os locais do Brasil. Então, hoje, no meu ponto de vista, não existe mais uma necessidade de alguém de Americana ir para a cidade de Leme, por exemplo, no estado do Mato Grosso, por exemplo, fazer obra missionária. Por quê? Porque lá já tem pessoas. Nós não podemos confundir. A ideia aqui é pregar o evangelho, não é demarcar e fazer crescer a tua denominação. O problema aqui não é denominação, esquece dominação. Quem tem que ganhar é o reino. O que acontece hoje é o seguinte, pastores ficam mandando missionário para outras cidades, querendo ganhar território para si, e não expandir o reino. Então não vamos confundir as coisas. Então o que nós temos que fazer? Fortalecer as igrejas que já existem, naquele lugar, para que elas possam começar a cumprir cabalmente o reino dos céus. Então a ideia hoje de missionários regionais, ela não existe muito, porque em todos os cantos existe uma igreja evangélica. Se ela está cumprindo o papel dela ou não, aí é uma outra história, por isso que nós estamos aqui para alertarmos o ponto 1, missões locais. Você tem que ser relevante aonde você está inserido. Ponto 3, missões regionais atualmente. Deixa eu trazer uma outra ideia para vocês aqui. Será que hoje nós precisamos fazer missões transculturais? Será que hoje a igreja precisa enviar missionários para os Estados Unidos? Deixa eu falar uma coisa.
Hoje as pessoas querem vir para a América, enfim. Para nós fazermos missões transculturais, existe um processo. Por exemplo, você quer vir para os Estados Unidos fazer obra missionária. Ainda os Estados Unidos é o país que mais envia missionários no mundo. Não porque eles são os melhores, é porque ele tem mais dinheiro, porque o dólar é muito forte. Por exemplo, $1 hoje vale R$5. 5. Então, se eu tenho $1 e eu mando para o Brasil $1, chega no Brasil R$5. Então, olha que interessante. Se eles mandam $200 para o Brasil, chega a mais de R$1.000. Então, olha o poder que eles têm. É por isso que eles são os maiores enviadores de missionários, porque é barato. Não é que é barato, o poder deles é muito forte economicamente e é por isso que eles fazem isso. Mas um brasileiro vem para cá fazer obra missionária. Presta atenção no que eu vou te falar. Para isso acontecer, existe um método. Existe um jeito. O brasileiro não pode chegar aqui querendo evangelizar americano. Primeiro, você tem que falar o idioma. Se você não falar o idioma, você já freia aí. Tá? Eu conheço muitos brasileiros que veio aqui pensando em fazer obra missionária, mas não sabe falar inglês. Então, você quer ir para que lugar? Aprenda aquele idioma. Segundo, insira naquela cultura. Insira naquela cultura. A minha concepção é o seguinte, que para você aprender um idioma e para você se inserir nessa cultura leva muito tempo. Leva muito tempo. Então, qual que é o meu ponto de vista hoje? Existem alguns países que nós não estamos precisando de missionários. Por exemplo, os Estados Unidos não precisa de missionário brasileiro aqui. No meu ponto de vista. Embora a América está morrendo, aqui nós estamos morrendo espiritualmente. Os americanos estão morrendo espiritualmente. Por exemplo, a igreja que eu frequento, nós estamos comprando um templo. E nós estamos dentro de um templo de uma igreja que é americana. Mas por que essa igreja americana está vendendo para nós o templo? Não é porque eles são bonzinhos, porque eles morreram espiritualmente, porque eles não tinham pessoas que frequentavam os cultos deles. Os cultos foram morrendo, pessoas foram saindo e não tinham mais condições de manter o templo. E o que eles fizeram? Eles vendem para brasileiros, eles vendem para outras pessoas que queiram comprar aqueles templos. Mas por quê? Porque é interessante, você pensa em fazer isso, primeiro, aprenda o idioma. Segundo, tenta entrar naquela cultura, porque assim é muito mais fácil para que você possa se comunicar com eles. Mas no meu ponto de vista, como nós estamos espalhados de crentes por todos os lugares, por exemplo, o que os Estados Unidos precisa hoje? De um reavivamento urgente. É isso que eles estão precisando. Igrejas precisam ser reavivadas. E como isso vai acontecer? Através da oração. Então, no meu ponto de vista, nós não precisamos enviar brasileiros para cá. Porque aqui tem muitas faculdades teológicas aqui. Vocês não têm ideia como tem faculdade teológica neste lugar. Existem grandes e grandes centros teológicos aqui. Mas o problema é que entrou num processo de liberalismo. E precisa urgentemente reavivar essas pessoas. Ou seja, então o que nós estamos precisando não de missionários que venham para cá, por exemplo, mas de pessoas que orem e que Deus traga um grande despertamento nesse lugar. Aí entramos no tópico terceiro, o avivamento e as missões transculturais. A primeira igreja missionária. Na Bíblia, a primeira igreja missionária foi Antioquia. E os primeiros missionários foi Barnabé e Paulo. Mas por que foi uma igreja transcultural? Porque naquela época precisava levar essa notícia para os 4 cantos do mundo que existia. Então, por isso que eles desbravaram
o mundo, até que Paulo foi o primeiro homem que prega para a Europa. Se a Europa é cristã ou já foi cristã, é graças a Paulo, o primeiro missionário, quando aquele moço, naquela visão, diz, olha, passa-nos e nos ajude. E aí ele passa, ele chega ali na Espanha e prega a palavra de Deus. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que, por exemplo, a Europa hoje, a Europa deixou de ser cristã. Genebra, que já foi um tipo, eu gostei muito dessa expressão do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ela já foi um tipo do reino dos céus aqui na terra, hoje é uma falácia. Olha que interessante, até 1960, a Holanda era um país cristão. Uma geração se passou e a Holanda deixou de ser cristã. Então, olha que interessante, a Europa está entrando, ela já entrou numa decadência espiritual enorme. É só você dar uma olhadinha na Espanha, na França. A França morreu espiritualmente. A Inglaterra morreu espiritualmente. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que em Londres estão se vendendo mais templo nesse século do que no século passado. Quando eu falo desse século de 2001 para frente. Então presta atenção, a Europa está morrendo espiritualmente. Tem países que não tem 5% de cristão. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, aqui em Nova York estava se vendendo 35 templos cristãos, que já foi uma igreja. E hoje se vende para quê? Para um bar, se vende para cinema, se vende para qualquer coisa. Por quê? Porque não tem pessoas mais frequentando os nossos cultos. Agora, falando um pouquinho da realidade brasileira, o que nós precisamos fazer urgentemente? No meu ponto de vista, o Brasil não precisa de missionários transitando. O que nós precisamos é igreja ser igreja, porque nós somos 40 milhões. Se 40 milhões não for capaz de impactar uma nação, pelo amor de Deus, alguma coisa está errada. Será que um paulista tem que ir lá em Tocantins pregar o evangelho? Será que aí em Tocantins não tem pessoas que têm a sensibilidade de cumprir esse mandamento? Será que alguém tem que sair de Manaus, do Amazonas, e ir lá para São Paulo pregar o evangelho, ou vice-versa? Ou seja, será que um estado tem que ficar pregando para o outro estado? Pelo amor de Deus, isso não tem cabimento. Eu posso chamar isso de uma coisa, briga de poder, menos evangelho. Mas voltando aqui, que é o foco aqui, é o reino, é o evangelho, nós precisamos despertar como igreja local. A igreja local precisa ser impactante aonde ela está. E aí eu entro no ponto de número 3, clamor pelo avivamento espiritual. Qual é o conselho que eu pego da palavra de Deus? Para termos missionários em todos os cantos do mundo. Tem país, sim, que precisa de missionários. Porque é muito mais barato, presta atenção no que eu vou te dizer, é muito mais barato e muito mais cômodo a igreja brasileira, a tua igreja, descobrir um crente no Iraque e você financiar ele. Porque ele já é da cultura, ele já fala aquele idioma e ele já está ali. É muito mais fácil, então, nós pegarmos pessoas que estão naquele lugar, potencializar eles, sustentá-lo, para que a mente dele fique somente focada nesse chamado e que ele possa ser um apregoador do reino de Deus naquele lugar. Eu não estou desincentivando ninguém a fazer a obra de Deus, pelo contrário. A minha oração é que o Espírito de Deus se levante homens amantes do Evangelho, homens que tenham a disponibilidade de sair para pregar o Evangelho. Se você não tem essa chamada, ore. Se você não tem essa vocação, contribua financeiramente, com dinheiro, é com dólar, é com real, é com espécie.
Mande para alguém que está incumbido, que está fazendo essa obra. O meu desejo, o meu conselho é: ore para que Deus reaviva a obra missionária no teu, no nosso coração. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.